Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e nós estamos aqui, para responder, refutar a parte 2 aí, do amigo Rabelo, Um leitor aqui do Logos pediu para nós respondermos, vamos ver se vale a pena. Esse amigo, já respondemos a parte 1, o artigo completo está no Logos, tá bom, pessoal? Para vocês verem com fontes e tudo mais, então peço para que vocês acessem lá o blog do Logos, vejam se vocês estão inscritos, tá? E aqui também no canal, veja se vocês estão recebendo as notificações, tá bom, pessoal? Porque o YouTube não estava notificando todo mundo, tá? Então peço que vocês vejam aí. Então aqui nós estamos no canal do Mago Rabelo aqui, então vamos ver aqui o que ele fala, Vamos aqui, no caso. Resposta ao ateu sobre a falácia do Homem-Aranha. Vamos ouvir, pessoal. Eu acho que esse pessoal aí, ele tá com mimimi, Porque só porque eu falo que a Bíblia é um gibi, e reafirmo, a Bíblia é um gibi, tem como finalidade catequese, catequizar as igrejas ali, as comunidades cristãs no primeiro século. Olha, aqui acho que quem tá com mimimi é você, viu? É vocês aí, Porque esse pessoal cético de YouTube, é engraçado, eles perdem um tempo tremendo, para tentar desacreditar a Bíblia, sendo que esse pessoal aí são realmente minoria e sem expressão alguma, no meio acadêmico, que vão de encontro, ao consenso acadêmico historiográfico, que leva a sério. Então esse pessoal aí, não sei porquê, porque esse termo aí, Bíblia é uma caricatura que esse pessoal faz, eu sou cartunista, eu sou desenhista, entendo muito bem de Homem-Aranha, tá? Então a gente sabe diferenciar entre uma coisa e outra, tá bom, amigo? Então acho que vocês não. Então essa alegação que ele faz aí é totalmente simplória, totalmente simplista, A alegação de que a Bíblia é exclusivamente um livro teológico e não histórico que serve apenas para catequizar é uma visão limitada que não abrange a complexidade e riqueza do texto bíblico. A Bíblia, de fato, possui um forte componente teológico, pois é um texto sagrado para as religiões judaico-cristãs e contém ensinamentos e princípios religiosos fundamentais. No entanto, ela também é um documento que registra uma vasta gama de experiências humanas, eventos históricos e culturais que são relevantes para o estudo da história antiga. Historiadores e arqueólogos frequentemente utilizam a Bíblia como uma fonte para entender o contexto histórico do Oriente Próximo Antigo. Embora a precisão histórica de alguns relatos bíblicos possa ser debatida, não se pode negar que a Bíblia oferece insights valiosos sobre a vida, as práticas e as crenças das pessoas daquela época. Além disso, a Bíblia não é usada apenas para catequizar. Ela é um texto que tem sido estudado e analisado por sua literatura, poesia e narrativas. A Bíblia inspira obras de arte, música, literatura e tem um impacto profundo na cultura e na sociedade ao longo dos séculos. É engraçado que esse pessoal tenta desacreditar Jesus, tudo, mas como pode ser isso que o homem que mais influenciou o mundo, influenciou o Ocidente, tudo, É interessante esse pessoal aí simplório de YouTube, viu? Palpiteiros de YouTube, que eu chamo, Portanto, reduzir a Bíblia a um mero instrumento de catequese é ignorar a sua influência e seu valor em várias outras áreas do conhecimento humano e da experiência cultural. Então vamos ver o que verdadeiros eruditos, estudiosos dizem sobre o assunto, sobre evidências históricas da Bíblia. Por exemplo, William Denver, ele diz o seguinte: a arqueologia bíblica não é apenas uma ferramenta para ilustrar a Bíblia, mas também um método para testar a historicidade da tradição bíblica. Tá? E tanto no meu canal aqui como no Logos, no blog, eu ponho extensas evidências arqueológicas, certo? Kenneth Kitchen: a arqueologia tem demonstrado repetidamente que a narrativa bíblica no seu núcleo essencial está correta. Está lá no livro dele, Kitchen, lá, em 2003. A diversidade de gêneros literários, Wyberg diz: a Bíblia não é um livro de história no sentido moderno, mas sim uma coleção de diferentes estilos de literatura, cada um com seu próprio propósito e estilo, A Bíblia é um texto teológico, Brevet Childs diz, A Bíblia é um texto teológico, mas isso não significa que seja desprovido de valor histórico. Tá vendo aí, mago, Norman Davis: a Bíblia é um livro mais influente da história da humanidade. É engraçado como o gibi, influenciaria tanto dessa forma, O James Kugel: a Bíblia é a base da cultura ocidental, E muitos outros, Então a gente vê aqui,
temos muitas outras fontes aqui, né? E que vocês podem salientar. As fontes estão aqui na descrição do vídeo, vocês podem verificar isso por si mesmos. Tá certo, pessoal? Então não é esse simplismo que esse mago alega aí, não. O primeiro século, logo, ele é o gibi. O gibi no sentido de que tem uma proposta teológica e não historiográfica. O autor não está preocupado com historiografia. Ah, tá, né? Então nós vamos ver aqui Lucas, que é totalmente consenso entre os estudiosos, historiadores, né? Por exemplo, Norman Sherwin White, que descreveu Lucas como um ótimo historiador, né? Por isso que esse pessoal ateísta não tem média, não tem variedade, né? São que nem miticistas. Eu chamo esse pessoal aí, né, que eles tiram sarro do pessoal de terraplanista, né? Mas eles mesmos inventam teorias absurdas. Uma teoria da multiversão flaviana lá, né? Dessas teorias aí estranhas. Então, pessoal, não dá. Então você vê que esse amigo aí já vai fazendo alegações simplistas. Você vê que ele não cita fonte nenhuma. Vai tirando simplesmente da cabeça, né? E possivelmente daquele do Papai Noel dos ateus, no caso ali, já sabe, do YouTube, né? Todo esse pessoal aí tem uma influência sempre do YouTube, né? Eles vão ver ali no caso, né? O Babelo, o Babino, né? Esses outros aí, tá, no caso. Vamos ver aí. Então a gente vê esse simplismo que ele alega, né? Fala aí que no caso... Mas vemos ali que Lucas entrevistou as pessoas ali, entrevistou testemunhas oculares que tinham visto Jesus, e nós vemos que isso aí realmente é verídico e factual, tá? Isso aí é um trabalho historiográfico, não tem conteúdo de lendas, de mitos. E lembrando que isso foi muito próximo dos eventos, não deu tempo de desenvolver lendas, tá bom? Mitos ali, tá bom? Sugiro ao amigo a estudar mais, né? Os cursos que nós temos aqui na descrição, né? Para aprender bem, né? E também a confiabilidade histórica dos evangelhos aí do Craig Blomberg, né? O link está aqui na descrição também, tá? Ele está preocupado de ter uma teologia prática para além da comunidade e alienativa. Bom, pessoal, mas vamos ouvir. Se inscreva no meu canal, pessoal, deixe o seu like, ative o sininho, as notificações, lógico, se o Emerson. Nós sabemos que a datação dos evangelhos varia de estudioso para estudioso. Mas a gama esmagadora vai colocar o Evangelho de Marcos como mais antigo, na data de 70. É bem típico, né? Bem típico desses liberais, né? No caso, datarem, né, o Evangelho de Marcos dos anos 70, né? Muçulmanos também fazem isso, né? No caso, né? Então a gente vê ali no caso que até o Shabir Ali, muçulmano lá, né, tenta alegar isso, né, no debate dele lá com o Dr. White, né, James White. A única razão pela qual os liberais datam Marcos em 70 ou mais tarde é porque eles não acreditam em profecias sobrenaturais. Eles não acreditam que em 30 depois de Cristo, uma semana antes de ser crucificado, Jesus realmente profetizou sobre a destruição do templo. Que é isso que fala lá em Mateus 24:34, que o Tony Miranda, né, não entende, né? Esses ateístas simplórios aí simplesmente não entendem que quando Jesus falou assim, não passará essa geração, ali estava falando sobre a destruição do templo. Realmente, muitos que estavam vivos ali ainda, estavam vivos em 70 e que presenciaram a destruição do templo, né? O cerco, no caso, pelo general Tito. Presenciaram ali, no caso, o cerco de Jerusalém. Então, Jesus está falando sobre isso. Porque o Mateus capítulo 24 também fala dali dos eventos ali da destruição do templo, mas também da segunda vinda. É preciso entender essas diferenças. Não é tão simples assim como esse pessoal pensa. Né? Isso realmente se tornou realidade, aconteceu em 70, né? Depois de cerca de 40 anos depois. Wallace escreve, Daniel Wallace é um grande erudito do Novo Testamento. Né? Então ele fala, em suma, Marcos deveria ser datado antes da produção do Evangelho de Lucas, que datamos não depois de 62, né, da era cristã. Em algum momento, em meados dos anos 50, é mais provável, né? Certo? Então nós vemos sobre isso, certo? Vamos ver que outros estudiosos falam sobre a datação inicial de Marcos, né? O John Wenham, né, em seu livro Redatando Mateus, Marcos e Lucas, coloca o Evangelho de Marcos em 45 depois de Cristo. Olha aí, ô Mago, estou citando fontes, viu? Não estou citando só palpite. Olha no caso, ó. O John A.T. Robson, um dos maiores eruditos, né,
do mundo. Isso aqui não é falácia da autoridade, isso aqui é estudo, né? Colocou o Evangelho de Marcos também em 45 depois de Cristo e defende que todo o Novo Testamento foi escrito antes de 70 depois de Cristo, em seu famoso livro Redatando o Novo Testamento. F.F. Bruce coloca o Evangelho de Marcos em 64 depois de Cristo, que é ainda muito antes de 70 depois de Cristo e antes mesmo do início da Guerra dos Romanos contra os judeus, que começou em 66 depois de Cristo. Quanto ao mais antigo dos nossos evangelhos, Marcos, se for o evangelho romano, como penso, a crise de 64 depois de Cristo poderia ter proporcionado uma ocasião adequada para sua publicação, mas o meu antecessor em Manchester, T.W. Manson, estava disposto a empurrá-lo para a década de 50, considerando que uma ocasião adequada para sua publicação poderia ter sido a reconstituição da igreja em Roma por volta de 55 d.C., após sua dispersão quando Cláudio baniu os judeus romanos por volta de 49 d.C. F.F. Bruce, no livro A Datação do Novo Testamento. Então está aí, pessoal, está aí. Vai falar com ele, vai tentar refutar o autor aqui, os eruditos todos, tá? Então é isso, pessoal. Então vocês vejam que é questionável essa ligação dele sobre o Evangelho de Marcos no ano 70, tá bom? Então quem está escrevendo aqui na década de 70 está retroprojetando a década de 20 e a década de 30. Tá, mas de toda forma são muito próximos dos eventos, mais do que outras obras históricas. Engraçado que o amigo aqui não faz esse mesmo critério de 2 pesos e 2 medidas para outras obras históricas, né? Somente com os evangelhos, né? Ele não fala lá sobre outras obras históricas. Né? É de uma retroprojeção, entendeu, daquilo do autor. Então, nada me garante que esse autor, Marcos, está nem na Palestina. Isso é uma alegação completamente sem sentido, né? Porque se Atos data de 62 d.C., então Lucas seria anterior. Afinal de contas, Atos registra uma enorme quantidade de história e Lucas teria precisado viajar centenas de quilômetros para entrevistar suas testemunhas. Além disso, o Evangelho de Lucas é o mais longo dos evangelhos e levaria um tempo considerável para ser escrito. De forma conservadora, poderíamos datar a escrita do Evangelho de Lucas em algum momento no final dos anos 50. Lucas afirma que ele obteve grande parte de seus materiais de fontes anteriores. Né? Olha lá em Lucas 1:2. Na verdade, Lucas copiou 88% do Evangelho de Marcos para seu próprio. E sempre que Lucas é mencionado no Novo Testamento, Marcos é mencionado no mesmo contexto. Isso significa que Lucas e Marcos se conheciam e que o Evangelho de Marcos é anterior ao Evangelho de Lucas. Assim, se Lucas data do final dos anos 50, então com que data devemos datar Marcos? John Wehan, que já falei, data Marcos em meados dos anos 40 d.C. E até mesmo o crítico James Crossley, cofundador do altamente cético Jesus Seminar, do Seminário de Jesus, data o livro no final dos anos 30 ou início dos anos 40. Na verdade, há um argumento positivo muito forte que pode ser apresentado de que os escritores dos evangelhos conheciam a geografia palestina. Como Peter Williams aponta em seu livro Podemos Confiar nos Evangelhos, que o link oficial está aqui também na descrição, os evangelistas listam 26 cidades diferentes, desde cidades proeminentes como Jerusalém até cidades obscuras como Naim ou Corazim. Eles também incluem 13 regiões diferentes e 5 corpos d'água diferentes e mostram um conhecimento estranho de onde as coisas estão. Até mesmo informações sobre estradas e árvores. Repetidamente demonstram conhecimento de detalhes obscuros. Para mais detalhes, confira a postagem que já fizemos aqui no blog do Logos, tá bom? Por outro lado, os evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria, o Evangelho de Judas, quase não listam quaisquer locais. Então, mais essa questão, por que os apócrifos não estão no Novo Testamento? Isso mostra que os relatos dos 4 evangelistas são de qualidade muito superior. Eles sabiam muito mais do que aquilo que os críticos lhes atribuem. Né? O Williams aqui conclui, certo? Nenhuma fonte conhecida reúne conjunto específico de informações que eles, escritores evangélicos, possuem. E além disso, teremos de supor que eles empreenderam um nível de pesquisa literária sem paralelo na história antiga. Tá bom, pessoal? Bom, olha aí. Se está ali na Galileia, ou até mesmo na Judéia. Não há essa garantia. Em primeiro lugar, nós não sabemos quem é o autor. Em segundo lugar, onde
onde ele escreveu. Então vai surgir ali, são hipóteses, né? Ou seja, devido às evidências acima que eu falei para o livro de Atos, né, mais ou menos ali 62 depois de Cristo, e a prioridade de Marcos, dataríamos Marcos no final dos anos 40 ou início dos anos 50. Além dessa evidência, Papias, né, no ano 130, afirma, né, que Marcos tornou-se intérprete de Pedro, e ele escreveu com precisão, embora não em ordem, tudo o que lembrava do que foi dito ou feito pelo Senhor. Está lá em História da Igreja, né? Se Nero executou Pedro em 67, então o Evangelho de Marcos seria anterior a essa época. Embora Irineu afirme que Marcos transmitiu seu evangelho após o martírio de Pedro, isso poderia simplesmente significar que Marcos divulgou amplamente seu evangelho após suas mortes. Nada me garante que esse autor Marcos está nem na Palestina, ou se está ali na Galileia, ou até mesmo na Judéia. Não há essa garantia. Em primeiro lugar, nós não sabemos quem é o autor. Segundo lugar, onde ele escreveu. Então vai surgir ali, são hipóteses, né? Ou seja, variações de espaços geográficos. Ele poderia estar ou na Galileia ou na Judéia, ou ele poderia estar em Roma, ou ele poderia estar em outra cidade do Mediterrâneo, escrevendo. Eusébio ressalta que, embora Pápias não conhecesse os apóstolos, eles estavam em contato direto com aqueles que os ouviam, incluindo João, o Velho, Anição, Policarpo e a Sílas de Filipe, o Evangelista. Temos, portanto, uma tradição do primeiro século afirmando que Marcos interpretou ou traduziu com precisão os relatos das testemunhas oculares de Pedro, transformando as histórias anedóticas de Pedro em uma narrativa conectada, embora não necessariamente em ordem cronológica. Os primeiros manuscritos evangélicos, nos quais os títulos sobreviveram, parecem ter sido copiados no final do segundo e início do terceiro século. Papiro 66 e talvez Papiro 4, Papiro 75. Isso foi um século ou mais depois que os evangelhos foram originalmente escritos. E essa é uma parte da evidência que leva alguns estudiosos a afirmar que os evangelhos do Novo Testamento eram originalmente anônimos. Mas será que esta ausência de títulos fornece evidência de que os evangelhos circularam anonimamente, que os títulos foram acrescentados no século II depois de Cristo? Não estou convencido de que isso aconteça. Em primeiro lugar, muitos dos primeiros manuscritos dos evangelhos não sobreviveram suficientemente intactos para que possamos saber se os manuscritos originalmente incluíam títulos ou não. E nós sabemos que, aqui vemos, as partes dos manuscritos que teriam preservado os títulos viraram pó ou foram separados do resto dos manuscritos ao longo dos séculos. Às vezes, os títulos dos manuscritos antigos eram escritos no topo das páginas, mas também eram frequentemente inscritos nas folhas de rosto no início ou no final de manuscrito. Quando examinamos todos os manuscritos que sobreviveram, podemos ver que nenhum desses manuscritos omite a atribuição ao autor. Em cada manuscrito que sobreviveu suficientemente intacto para que um título estivesse presente, há um título e o título liga o texto ao mesmo autor que é atribuído a esse evangelho. Ou seja, como é que esse pessoal aí, o amigo, pode alegar que nós não sabemos, ou que os autores dos evangelhos são anônimos? Então o que ele faz? Ele faz uma retroprojeção. Ele meio que pega todo o contexto histórico do seu tempo atual, ou seja, na década de 70, pós-destruição do templo, e começa a retroprojetar. Já vimos que isso é questionável. Ele não dá evidência nenhuma para essa datação do ano 70, você percebe? Ele não dá evidência nenhuma. Ele simplesmente alega e fica nisso, simplesmente por esse viés naturalista dele. Para o século XX. Por exemplo, vamos pegar... está em algum evangelho, não me lembro agora, quando Jesus vai curar aquele homem que vivia mais de 30 anos enfermo, ou seja, ele era um homem aleijado, E o texto vai dizer que se abriram as telhas para colocar ele para dentro, ou seja, abriu-se o telhado, ou seja, a arqueologia mostra que esses telhados aí, não existia esse tipo de casa ali na Galileia, ou até mesmo na Judéia. Ou seja,
Os telhados, na maioria das casas dos templos bíblicos, eram feitos de tal maneira que podiam ser quebrados e consertados com bastante facilidade, pelo menos em alguns lugares. Lembre-se de que certa vez aqui, nós estamos falando sobre a cura do paralítico, né, em Cafarnaum, né, que vimos aqui da questão do telhado. Ele alega que o telhado não existia na época de Jesus aqui, no caso, então foi um anacronismo. Será? No caso, não? Na maioria das casas, ou de um ou vários cômodos, o telhado era um local popular. Muitas vezes servia como local para guardar coisas. Lembre-se de como Raabe, a prostituta, escondeu os espiões israelitas entre os talos de linho que ele guardava no seu telhado. O telhado era onde muitos iam descansar, principalmente nas manhãs e noites de verão, né? O povo de Deus, ao longo da história, também usou os seus telhados como locais de adoração ao Senhor. As pessoas nos templos bíblicos muitas vezes construíam quartos nos telhados. Alguns desses quartos superiores são maiores que os outros, mas muitas casas os possuíam. Então vocês veem aqui que a alegação dele aqui não justifica, né? Ou até mesmo na Judéia, né? Ou seja, era de uma engenharia ali do Mediterrâneo, né? Ou seja, mais entre os romanos, entre os gregos, ali no Mediterrâneo. Então mostra que o autor, ao criar essas narrativas, ele está retroprojetando a sua sociedade. Então é isso que ele faz, tá bom? Achou-se um tanque de Siloé lá. Achou um tanque, né? Tem que achar um tanque com uma inscrição Siloé. Achou-se um tanque lá, olha, tá vendo aqui? É isso que os crentes fazem, tá, pessoal? Os crentes fazem. Ele lê um arquivo arqueológico e o arquivo arqueológico está lá, olha. Nós fizemos uma escavação da antiga cidade de Jerusalém, ou de uma antiga cidade em que a Bíblia usa como monumento histórico. Aí ele já faz a associação. Jesus existiu. Não é assim. Não, pera aí, amigo. Ninguém diz isso. Eu já expliquei isso na falácia do Homem-Aranha, que você insiste em cometer essa falácia, né? Você não fugiu da falácia, você está... O cristão não diz isso, que só porque descobriu-se o tanque de Siloé, Jesus existiu. Já explicamos sobre isso. Mas as evidências levam a isso e você vai ver que outras conclusões levam a isso, né? Como a arqueologia comprova, no caso, né? Então você está dando um salto aí que não existe, tá bom? O Emerson, a arqueologia, Emerson, não existe uma arqueologia particular para a existência de Jesus, tá? Ah, tá. Então você faz essa ligação aí, mas sem comprovar nada, você não fala nem tipo de fonte, você não cita fontes, né? Em um ensaio sobre as evidências de Jesus fora do Novo Testamento, o Dr. Edwin Yamauchi conclui que mesmo que não tivéssemos quaisquer escritos cristãos, como dos apóstolos, teríamos os seguintes fatos de fontes romanas, como Plínio Jovem, um filósofo, e Tácito, um historiador, bem como fontes judaicas como Joséfo e Talmud. Isso aqui, o mago, isso aqui é consenso, tá? Não é palpite de YouTube, tá? Então, consenso mesmo entre estudiosos céticos é o quê? Jesus era um professor judeu. Não foi um simples camponês não, tá bom, amigo? Muitos observadores acreditam que ele realizava curas e exorcismos. Ele foi rejeitado pelos líderes judeus. Ele foi crucificado sob Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Seus seguidores acreditavam que ele havia voltado à vida e espalharam essa notícia além da Palestina, de modo que havia multidões de cristãos em Roma por volta de 64. Todos os tipos de pessoas, ricas e pobres, urbanas e rurais, adoravam Jesus como Deus pela época em que o segundo século começou. Ver lá o livro Jesus Fora do Novo Testamento. Qual a evidência? Tá? Então é isso, pessoal. Então aqui vocês vejam historiadores falando. Nós estamos falando aqui de fontes, né? Em segundo lugar, temos evidências confiáveis sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, fornecidas por testemunhas oculares. Tá fazendo adendo aqui, eu quero ir com o amigo aí, o Rabelo. Eu nunca vi nenhum ateísta me provar a existência arqueológica e verídica de Aníbal o Grande, né? Que invadiu Aníbal, o general Aníbal, que invadiu Roma ali. Prove para mim que ele invadiu, prove para mim que ele existiu. Então vocês não usam esse critério com outros personagens? Estranho, né? Alguns dos autores do Novo Testamento seguiram Jesus pessoalmente. Outros, como Lucas, escreveram dentro de uma geração da vida de Jesus. Estavam familiarizados com relatos de testemunhos oculares. Então vocês veem que esses ateístas aí, Babino, Miranda e outros, podem espernear, podem falar o que quiser, mas não muda as coisas, não muda os fatos, né? Esses autores estavam bem cientes dos mitos populares e dos falsos ensinamentos sobre Jesus.
né? Esse pessoal ateísta de YouTube aí, que não entende nada de transmissão de texto, de história, só repetem o que outros estranhos aí, simplórios de YouTube falam, e eles ficam falando coisas aí, no caso, né? Bom Tijo, outros aí, ficam alegando coisas sem saberem, né? Alegando, por isso que o Piranda e outros aí, seus seguidores inócuos, né? Simplistas, né? Que todo esse pessoal que assiste esse canal do Piranda aí, deve ser bem, assim, um QI bem... Porque eles não pesquisam, não estudam, alegam que os evangelhos foram escritos no século II. Tudo para desacreditar, né? Mas não cita evidência alguma, né? Então, eles queriam esclarecer as coisas em seus próprios escritos, né? O apóstolo Paulo diz que mais de 500 pessoas viram Cristo ressuscitado. Tá? Então, nós vemos também que nem mesmo os críticos do cristianismo de Jesus, nem os sérios, duvidaram da existência de Jesus. Agora vem esses ateístas de YouTube que duvidam, né? É entender, né? O que existe é uma arqueologia bíblica que tenta mostrar, entendeu? Como funcionava a sociedade naquele período. Entendeu? Daqueles monumentos que o Novo Testamento ou os Evangelhos vai falar. O autor pode muito bem usar um monumento histórico. Aí, como eu expliquei, a questão do Capitão América, né, quando foi feita O que os estudiosos e apologistas cristãos do Novo Testamento estão realmente dizendo é muito mais sutil do que isso. Para começar, não existem apenas fatos que confirmam a exatidão do Novo Testamento. Alguns fatos, né? São dezenas e dezenas deles. O historiador Colin Hammer encontra 84 fatos históricos confirmáveis apenas em Atos 13 e 28, que seriam extremamente difíceis de derivar de outras fontes. E aí, ô mago, você fala isso? Né? Você fala isso aí? Lucas conhece rotas terrestres, cidades, marcos, fronteiras políticas, rotas marítimas, práticas religiosas locais, costumes, títulos de autoridades locais, crenças locais, línguas, dialetos e até mesmo gírias. Esses mínimos detalhes não são coisas fáceis de acertar sem a ajuda do Google. Isso não é como dizer, a Bíblia fala sobre uma cidade chamada Jerusalém, por isso sabemos que é exato. Então o que isso prova? Nesse caso, mostra que Lucas estava bem próximo dos fatos. Seria difícil falsificar esse tipo de conhecimento local se ele não acompanhasse de fato as viagens de Paulo. Estou apenas usando o livro de Atos como exemplo. Os 4 evangelhos também acertam em muitos detalhes históricos. E já falamos sobre a questão dos evangelhos não serem biografias no sentido moderno, tá? Não foi esse o objetivo. Mas eles também não são fantasia, não são mitos, no sentido de mentira. No sentido aqui, tá bom? Então é preciso entender isso aí, tá bom, meu amigo? Você precisa entender o que é arqueologia, certo? No caso aqui. Tá bom? Foi feita o gibi do Capitão América, o autor lá das HQ, ele usou monumentos históricos para criar uma narrativa, tá bom? Para criar uma HQ. Então você tem a guerra, você tem as cidades, você tem elementos culturais, entendeu? Ali dentro das HQs. Mas isso não torna um personagem de ficção. Estou apenas dando um exemplo. Tá? O que eu estou querendo dizer é o... Tá, agora quero saber desse mago aí. De onde ele tira esse critério, né, para diferenciar, fala que arqueologia, ok, prova realmente coisas materiais, óbvio. Ali no caso, prova e tal. Mas necessariamente Jesus não prova Jesus, né? Mas de onde ele tirou esse critério? Engraçado que ele não usa isso para outros personagens históricos. Ele vai alegar lá, né? Mas nós estamos falando de Jesus aqui, né, tal. Mas cara, você tem que usar o mesmo critério para tudo. Você não pode usar um critério para um para outro não. Então é engraçado que ele não faz essa mesma análise para Alexandre o Grande, para Aristóteles, para Sócrates, para outros personagens. Ele não faz. Mas só faz para Jesus, né? Por que será, né? Por quê? Porque será que Jesus faz afirmações sobrenaturais? Mas isso não é critério, né, amigo? Você tem que ver lá no caso que há muito mais provas para Jesus, né? Só para Tibério César nós temos 10 fontes mencionando Tibério, e para Jesus nós temos 40. Como que
mostra isso, meu amigo? Isso para como você fala, um simples camponês, você alega, né? Que é engraçado que o pensamento e a moral, a vida desse simples, influenciou o mundo ocidental, né? É interessante, né? Mesmo o Bart Ehrman, né, ele afirma aqui no caso que acho que os ateus fizeram um desserviço a si mesmos ao pular no movimento do miticismo, né? Porque francamente isso faz você parecer um tolo para o mundo exterior. Se é nisso que você vai acreditar, você apenas parece tolo, você é um tolo. Então é isso, Bart Ehrman está chamando todo esse pessoal miticista, que não é o caso aqui que o Rabelo está falando, ele está falando de arqueologia, mas também serve para esse pessoal tipo Tonho, Piranda e outros aí, que alegam Jesus é mito, né, que ninguém nega. Então, óbvio que a arqueologia, vai trazer evidências dos lugares onde Jesus passou, vai trazer evidências das afirmações do Novo Testamento, né? Tudo ali, né? Mas Bart, há alguma evidência histórica da existência de Jesus? Aí o Bart responde, quero dizer, sim, quero dizer que tem um livro inteiro sobre isso. Portanto, há um pouco de evidência, há muitas evidências, quero dizer, há tantas evidências. Como quanta evidência? Quer dizer, eu sei que a multidão de vocês todos falando por aí geralmente pensa que Jesus não existiu. Está errada. Ele está falando isso para vocês, né? Para esse pessoal aí, né? Mas certamente deve haver alguns estudiosos da antiguidade que duvidam da existência de Jesus, né? Alguns pensam aí, mas o Bart fala, não há nenhum estudioso em qualquer faculdade ou universidade no mundo inteiro, no mundo ocidental, que ensine clássicos, história antiga, Novo Testamento. Ele fala que duvide que Jesus existiu, né? Então, há muitas fontes, sim. Certo? Ali, dentro das HQs. Mas isso não torna um personagem de ficção. Estou apenas dando um exemplo. Tá? O que eu estou querendo dizer é o quê? Que se realmente, de fato, a arqueologia consegue comprovar algum monumento que os evangelhos falam, ela está mostrando por dados materiais, dados laboratoriais, entendeu? Aquela sociedade ali no primeiro século, tá bom? Por exemplo, a arqueologia não vai mostrar nenhuma casa com tipo de telhado como é descrito ali no Evangelho, ali nos Evangelhos, né? O exemplo que eu citei. Outra questão bem interessante. Ah, tá. É isso que eu falei. Eu quero saber que critério você usou para isso, né? Que tipo de distinção é essa que você faz? Você queria que tivesse um RG ali, o DNA de Jesus? Então usa isso para outros personagens históricos. Mas ele não usa. Ele simplesmente parte da questão que Jesus não existiu. A arqueologia simplesmente só prova, realmente, ela prova coisas materiais. Ela vai evidenciar isso. Mas evidentemente que ele nega, né, exatamente, ele põe em dúvida sobre Jesus que ele não usa esse critério para outros. Né, então não dá isso, pessoal. Você usa para tudo, não tem como fazer essa distinção. Né? Então nós sabemos sim que faz sentido, nós temos ali as evidências que mostram que Jesus sim tem a ver, né, com os eventos ali no caso do primeiro século. Já explicamos sobre essa questão do telhado, né, que sim, já existe evidência sim desse telhado na Galileia, na época de Jesus, né? Porque é interessante que esse amigo aí não usa esse critério de tempo, ele fala ali, mas o escritor estava relatando retroativo, um tempo retroativo. Ora, mas isso que um historiador faz. O historiador nem sempre está presente no momento que o fato, o evento aconteceu, então ele vai relatar ali. Mas isso não tira o fato em si, isso não tira a evidência do fato em si. Né? Ele simplesmente pode estar adaptando para um público, pode estar, mas ele não está mentindo, ele não está negando o fato que aconteceu. O fato é que um paralítico foi curado, independente de suas alegações, tá? Então, essa alegação, tipo, que o Babino faz, você está fazendo aí, não tem apoio nenhum historiográfico, tá? Não tem apoio metodológico nenhum, é simplesmente vocês partem de um preconceito, tá, antissobrenatural para tentar negar, simplesmente porque eu falo de eventos ali, no caso, que vocês não concordam. Poxa, que coisa. Mas então nem tudo você vai encontrar provas arqueológicas materiais para tudo, mas nós vemos que sim, existem evidências sérias, certo, para Jesus, tá? Então aqui nós vemos que
há muito vindo de quase fontes seculares, né? Mas há problemas, né? Então, assim, e as evidências dentro da Bíblia? Então, a gente vê que existem. Isso deve ser levado a sério, sim. Tá? A Bíblia não é apenas um livro individual que pode ser descartado. Então, é uma biblioteca. Então, nós vemos isso. Faz sentido, sim. Tá? Então, vou reiterar aqui. A afirmação de que os evangelhos não são considerados fontes históricas para a academia, mas sim teológicas, é imprecisa. E não reflete totalmente a abordagem. Alguns céticos, porém, tentam argumentar que os evangelhos não pertencem ao gênero da história e apontam para declarações como as feitas pelo Jesus Seminar, né, Seminário Jesus lá, que disse: os evangelhos são agora considerados narrativas nas quais a memória de Jesus é embelezada por elementos míticos que expressam a fé da igreja nele e por ficções plausíveis que melhoram a narração da história do evangelho para os ouvintes do primeiro século que conheciam em primeira mão os homens divinos e operadores de milagres. Tá? No entanto, tal pensamento foi desacreditado, olha só que informação, devido ao trabalho de uma série de estudiosos, mais notavelmente Richard Burridge e sua obra O que são os Evangelhos, né? Uma comparação com a biografia greco-romana. E aí, você sabia disso, ô mago? Né? Então, o Burridge, reitor do King's College de Londres, é um classicista que originalmente se propôs a refutar a tese de que os evangelhos se enquadravam no gênero da biografia antiga, mas durante sua investigação, as provas que descobriu levaram-no a inverter sua opinião. Então, vários estudiosos aí, tá, pessoal? Não palpiteiros de YouTube, tá? Não pessoal aí que fica falando coisa de YouTube aí, não. É estudiosos sérios, né? Então, que aí, no caso, foram lá tentar desmascarar a ressurreição e a existência de Jesus, eles acabaram se convencendo dos fatos. Né? Então é muito interessante isso, como o Morrison lá, Frank Morrison, escreveu Quem Moveu a Pedra. Tá? Todas as informações eu trago no meu canal aqui, pessoal, no blog, por isso eu peço para que vocês vejam isso aí. Não tem em português essas informações, não tem esses livros em português. Então eu trago se vocês me apoiarem pelo Pix, tá bom, pessoal? Então, aqueles que pensam que os evangelhos não se enquadram na categoria de biografia histórica antiga, confundem os nossos modelos atuais de biografia com os do mundo antigo. Biografias antigas não eram as grandes páginas disponíveis hoje, mas em vez disso eram obras muito mais curtas e diretas. Tá? Nós já explicamos isso, contrário do que o Babino fala lá, né? Que como que exatamente a linguagem ali dos escritores realmente se enquadra dentro das bioi, né, das bios ali do primeiro século. Uma biografia antiga muitas vezes ignorava partes importantes da vida do personagem e limitava o material a eventos ou discursos importantes, com o objetivo final de muitas vezes sendo encorajar os leitores a imitar a vida virtuosa do sujeito biográfico. Né? Mark Roberts, que recebeu seu PhD em Novo Testamento em Harvard, diz: quando vistos sob essa luz, os evangelhos do Novo Testamento se enquadram muito bem no gênero da biografia helenística. Tá? Então, Burridge mostra que esse é o caso, pois toma muito cuidado ao apresentar as aberturas, características internas e externas, características e evidências de biografias antigas. Graham Staton, de Cambridge, que escreveu o prefácio do livro de Burridge, olha, disse: não creio que seja agora possível negar que os evangelhos sejam um subconjunto do amplo gênero literário antigo de vidas, isto é, biografias. Sendo isso verdade, o cético que tenta comparar uma história em quadrinhos do Homem-Aranha com as biografias de Jesus no Novo Testamento acaba parecendo desinformado. Né? Que é isso que o amigo é aqui, né? O mago, né? É aqui que fica confundindo essas coisas, né? Tenta alegar coisas sobre arqueologia, eu quero provas, mas não vê como funciona. Tenta usar essa metodologia para outros ali no caso, né? Então é isso aí mesmo, né? Então é isso, né? Também, quando a gente vai para aquela narrativa, Jesus indo lá para Decápolis, que ele vai para expulsar um homem com uma legião de demônios. Ali mostra, ali naquela cidade de Decápolis, que aqueles demônios se jogaram ao mar. Mas se você for buscar geograficamente o local, parece que o autor não conhecia o espaço geográfico.
Os escritores sinóticos relatam que Jesus expulsou uma multidão de demônios e uma manada de porcos, que correu para o mar da Galileia e se afogou. Essa história está em Mateus 8, 28, 34, Marcos e Lucas. Marcos e Lucas dizem que esse estranho evento aconteceu no país dos Gerazenos. Mateus diz que foi na terra dos Gadarenos. Logo de cara há uma contradição, mas fica pior. Gadara fica a 8 quilômetros do mar da Galileia. A cidade de Gerasa fica a 30 milhas da costa. Os críticos concluíram que Marcos era ignorante e Mateus tentou consertar, mas ainda assim estragou tudo. Eu sugiro, viu, aí para você, o Mago, pegar um mapa, tá? O mapa aqui, tá, da Galileia, para você ver, tá bom? Mas existem diversas variantes textuais significativas no texto de Marcos 1 e nas passagens paralelas de Mateus 8, 28 e Lucas 8, 26 e 27. Em Marcos e Lucas, a leitura melhor atestada é Gerazenos, uma tentativa de representar o adjetivo correspondente ao topônimo. Sem vogais, Gerasa, né, que ficaria GRS ou KRS, Gerasa, né, como o nome do lugar sendo escrito em aramaico. Mark Roberts aponta em seu livro Podemos Confiar nos Evangelhos que estas variantes nos dizem que talvez devêssemos chamar o demoníaco de homem louco de Quersa. Quersa, o atual Ercursi, fica no lado leste do mar. E acontece que é uma encosta íngreme que termina a menos de 50 metros do mar da Galileia. Dê uma olhada aí na imagem aí, tá bom? Então estou mandando para vocês verem, tá bom? Constatarem. Olha aí o monte aí do penhasco em Ercursi, tá bom, pessoal? Então todos esses livros aqui que eu estou mencionando estão na descrição aqui. Não estão em português, algum pode não estar em português, mas do Peter Williams está, né? Vocês podem comprar aqui na Amazon, né? Em outras lojas que eu indico. Tá? Paul Hodges e Ed e Greg Boyd apontam em seu livro A Lenda de Jesus, né? Que os arqueólogos localizaram tumbas em cavernas a menos de 3 km do local. Há também uma capela do século V, sugerindo que a igreja primitiva a considerava espiritualmente significativa. Mas e a frase Gadarenos? É possível que algum dos primeiros escribas do Evangelho de Mateus tenha escrito incorretamente o termo Gerazenos ou tenha confundido com Gadarenos, assim como alguém pode confundir ou corrigir erroneamente Waterloo por Westerloo em inglês, né? Ambas as cidades estão no estado de Nova York, lá nos Estados Unidos. Os copistas de manuscritos não estão imunes a cometer erros ortográficos ou a corrigir o que estão copiando se acharem que é um erro ortográfico, tá? Ali era muito longe, quase 30 quilômetros. E a quase 10 quilômetros você tinha ali o lago da Galileia, não é isso? Só que olha a diferença de quilômetros, né? Ou seja, na narrativa ela entender que os demônios entram nos porcos, os porcos já se lançam no mar, né? Você vê a focalização ali como uma coisa bem rápida. Agora, como é que você vai provar historiograficamente uma manada de porcos com mais de 600 demônios nessa manada de porcos e eles saem correndo, quebrando tudo, ninguém... Marco Rabelo, por isso que é bom estudar, né, a geografia bíblica, né, e os livros aqui que eu recomendo, de arqueologia e geografia bíblicas, né. Antes de tirarmos conclusões precipitadas, vamos ver o que outros disseram, né? Então tem que o comentário do púlpito, tem algumas observações apropriadas. O local agora apresentado como cenário do ato de violência dos fanáticos de Nazaré, conhecido como Monte da Precipitação, fica a cerca de 3 km da cidade. Deve ser lembrado que isso aconteceu no sábado. Isso estaria, portanto, além dos limites da jornada de um sábado. Há, porém, perto de Nazaré, um penhasco com cerca de 12 metros de altura. Tá? Aí, ó. Por que você não fala isso aí? Né? Então, aqui, ó, as bordas das colinas ao redor de Nazaré, né? Então, aqui, é geralmente nua, rochosa e sem árvores, tá? Contrastando fortemente com o norte da Galileia. Então, tá aqui, você pode ver aqui essa questão do Monte da Precipitação, mas o que que tá, ó, vamos ver aqui embaixo, aqui. Agora estamos descobrindo que pode haver vários locais adequados, mas o que acontece? O penhasco onde queriam atirar, no caso do apedrejamento, era esse aqui, ó, esse monte, esse aqui de 12 metros de altura. Tá falando aqui também, né?
olha que interessante, a leitura em grego poderia facilmente identificar que Nazaré não foi construída no sobrar de uma colina, mas poderia se referir ao fato da cidade ter sido construída sob uma colina. Tá? Então você pode ver aqui. Há um estudo muito interessante aqui, né, de vários estudiosos, né, inclusive Eusébio, que mencionam aqui a questão de cursing, né, que aqui em Gergasa, certo? Porque tem muito mais, também, mais perto aqui, mais sentido, né? Então, o que acontece? Orígenes também mencionou isso, tá bom? É uma fonte bastante antiga, tá? É um estudo aqui, olha aqui o Mar da Galileia visto aqui de Curse, né? Uma coisa é certa, Gergasa, se puder ser equiparada a Curse, é a leitura mais plausível geograficamente, tá? Sua geografia é muito íngreme, fica perto da margem do lago. Então vocês podem ver aqui, respondendo uma água aí também, que faz sentido. Olha aqui as encostas íngremes do lado oriental do Mar da Galileia, Vistas e Tiberide. Tá? Então vocês podem ver que faz sentido sim. Então é muito temerário, muito simplista, como esses caras aí fazem, né? Esse cara aí, esse aí, o Babino também faz isso. Ai, Mateus errou geograficamente, Marcos errou geograficamente. Ah, pessoal, tem a dó, né? É muito simplista isso, né? Então aqui é preciso ver as explicações aqui, certo? Então aqui vocês podem ver, ó, tá bom?